Madagascar, conhecido como o oitavo continente, é uma terra de vida selvagem rara e tradições únicas. De rituais misteriosos a vistas impressionantes, o Explorar Mundo convida você a descobrir 12 coisas bizarras que existem apenas neste lugar extraordinário. Primeira terra de vida selvagem única. A fauna de Madagascar é tão singular quanto a própria ilha, abrigando mais de 200 mil espécies, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Enquanto os safaris africanos tradicionais apresentam leões, elefantes e rinocerontes, Madagascar oferece um elenco completamente diferente de criaturas. Lêmures. Com mais de 100 espécies, os lêmures são os habitantes mais icônicos de Madagascar. Do lêmure de cauda anelada ao esquivo aie-aie. Esses primatas existem apenas aqui. Fossa, muitas vezes confundido com um grande felino, esse predador semelhante a um mangusto é o maior carnívoro da ilha. Rato gigante saltador de Madagascar. Um roedor que pode saltar mais de 1 metro no ar. Camaleões em répteis. A ilha abriga metade das espécies de camaleões do mundo, incluindo o minúsculo Bruchezia micra, um dos menores répteis do planeta. Tsing de Bemaraha. Essa floresta de pedra, tombada pela Unesco, é lar de várias criaturas raras que se adaptaram às afiadas formações calcárias. Com 95% dos répteis, 89% da flora e 92% dos mamíferos sendo endêmicos, Madagascar continua sendo um dos mais impressionantes hotspots de biodiversidade do planeta. Segunda, a Dança dos Mortos, Famadihana. Uma das tradições mais fascinantes e profundamente enraizadas de Madagascar é o Famadihana, conhecido como a virada dos ossos. Ao contrário de muitas culturas onde a morte é tratada com solenidade, em Madagascar é um evento repleto de música, dança e celebração. A cada 7 anos, as famílias se reúnem para exumar os restos mortais de seus ancestrais, cuidadosamente desembrulhá-los de seus antigos tecidos funerários e envolvê-los novamente em novas mantas de seda. Esse ritual não é um ato de luto, mas sim um reencontro alegre entre os vivos e os mortos. As crenças malgaxes sustentam que os espíritos dos ancestrais continuam a influenciar a vida de seus descendentes, oferecendo orientação, proteção e bênçãos. As famílias celebram dançando com os restos mortais, tocando música tradicional e compartilhando banquetes, fortalecendo os laços com aqueles que vieram antes. A prática do Famadihana é uma poderosa expressão do culto aos ancestrais em Madagascar, reforçando a crença de que vida e morte não são separadas, mas fazem parte de um ciclo eterno. Terceira, a árvore de cabeça para baixo, o poderoso baobá. Entre as paisagens mais impressionantes de Madagascar está a lendária árvore baobá, conhecida como a árvore de cabeça para baixo, devido a seus galhos, que lembram raízes apontadas para o céu. Esses gigantes ancestrais estão entre as árvores mais longevas da Terra. Alguns exemplares são estimados em mais de 800 anos, tendo testemunhado séculos de mudanças silenciosamente. Um dos lugares mais deslumbrantes para ver essas árvores imponentes é a Avenida dos Baobás, onde fileiras dessas maravilhas criam uma paisagem etérea. Com alturas que podem chegar a 30 metros, comparáveis a um prédio de 10 andares, seus troncos volumosos armazenam até 120 mil litros de água, permitindo que sobrevivam a longos períodos de seca. Além de sua importância ecológica, os baobás possuem um profundo significado cultural para o povo malgache. Um dos pares mais famosos, conhecido como os baobás apaixonados, consiste em 2 árvores que cresceram entrelaçadas ao longo dos séculos.
Segundo a lenda, essas árvores simbolizam o amor eterno. E acredita-se que casais que as visitam recebem bênçãos para um relacionamento feliz e duradouro. Quarto, Madagascar, o misterioso oitavo continente. Frequentemente ofuscado por destinos mais conhecidos, Madagascar é um mundo à parte, ganhando o título de oitavo continente. Isolada no Oceano Índico, logo ao largo da costa sudeste da África, esta imensa ilha, com mais de 587 mil quilômetros quadrados, é uma terra de extremos, contrastes e mistérios. Com vastas áreas selvagens e terrenos acidentados, grande parte da ilha permanece intocada pela infraestrutura moderna, preservando uma biodiversidade única que não existe em nenhum outro lugar do planeta. Apesar de sua imensa riqueza natural, Madagascar continua sendo uma das nações mais pobres do mundo. Sua população, de aproximadamente 29,6 milhões de pessoas, enfrenta enormes dificuldades econômicas com uma renda anual média de apenas $445, menos de $40 por mês. Nas áreas rurais, onde a agricultura é a principal fonte de sustento, a autossuficiência não é uma escolha, mas uma necessidade, e a sobrevivência muitas vezes depende do que a terra pode oferecer. Esse paradoxo entre uma beleza natural extraordinária e uma pobreza extrema torna Madagascar um lugar enigmático e fascinante. Quinto, o tradicional lamba, um símbolo da identidade malgache. A identidade cultural de Madagascar se reflete lindamente em sua vestimenta tradicional, especialmente no lamba. Esse longo tecido retangular é usado tanto por homens quanto por mulheres, sendo elegantemente drapeado sobre o corpo de diferentes maneiras, dependendo da ocasião. O lamba é muito mais do que uma simples peça de roupa. Ele carrega significados simbólicos, sociais e práticos. No dia a dia, é usado como manto, chale ou saia. As mães o utilizam para carregar seus bebês, amarrando-os com segurança às costas enquanto realizam suas tarefas. Em cerimônias e casamentos, cores e padrões específicos indicam status, riqueza e pertencimento social. Na morte, o lamba torna-se um manto funerário, simbolizando o retorno aos ancestrais. Com o tempo, o lamba evoluiu em design, incorporando estampas e tecidos modernos que complementam os estilos tradicionais. No entanto, ele continua sendo um símbolo duradouro da herança e da unidade malgache. Sexto, tabus estranhos e tradições únicas. O tecido cultural de Madagascar é entrelaçado com os Feidi, tabus sagrados e costumes que governam a vida cotidiana. Essas crenças foram transmitidas por gerações e, embora algumas possam parecer incomuns para os estrangeiros, têm um significado profundo dentro da sociedade malgache. Mulheres grávidas não devem usar chapéu. Acredita-se que cobrir a cabeça durante a gravidez pode trazer azar tanto para a mãe quanto para o bebê. Evitar falar sobre a morte. Em vez de dizer que alguém faleceu, as pessoas usam expressões poéticas como "eles foram para os vastos campos de arroz no céu". Rios sagrados. Alguns rios são considerados sagrados, e nadar ou lavar-se neles é proibido. Os lêmures são reverenciados. Esses primatas brincalhões não são vistos apenas como animais. Acredita-se que sejam protetores da floresta e até mesmo reencarnações de ancestrais. Evitar a mão esquerda, entregar algo a alguém com a mão esquerda, é considerado desrespeitoso, pois ela é vista como impura. Homens não devem se barbear enquanto o pai estiver vivo. Em algumas regiões, deixar a barba crescer é um sinal de respeito ao pai. Terças-feiras são dias de azar para decisões importantes. Alguns malgaches acreditam que iniciar um novo projeto ou viagem em uma terça-feira traz má sorte.
Assobiar à noite é proibido. Diz-se que fazer isso atrai espíritos malignos para casa. Compreender essas tradições é essencial para os visitantes que desejam respeitar a cultura local e evitar ofensas involuntárias. 7. Os piratas esquecidos de Madagascar. Madagascar já foi um verdadeiro paraíso para piratas, atraindo alguns dos mais notórios bucaneiros entre os séculos XV e XVII. A localização remota da ilha, suas enseadas escondidas e a ausência de fiscalização europeia a tornaram um refúgio ideal para fora da lei, que saqueavam as ricas rotas comerciais do Oceano Índico. Entre os piratas infames que buscaram abrigo aqui estavam William Kidd, um pirata escocês que se tornou corsário, mas acabou sendo executado por pirataria. Henry Avery, um dos piratas mais bem-sucedidos de sua época, conhecido por capturar um enorme tesouro. Olivier Levasseur, Labouze, disse que escondeu um vasto tesouro antes de ser capturado. Um lendário cemitério de piratas ainda existe na Île Sainte-Marie, onde lápides desgastadas marcam o descanso final desses rebeldes dos mares. Alguns acreditam que tesouros ainda estão enterrados na ilha, esperando para serem descobertos. Explorar esses vestígios piratas oferece uma emocionante viagem ao passado aventureiro de Madagascar. 8. Um paraíso para os amantes da aventura. Para aqueles que buscam emoção, Madagascar é um verdadeiro parque de diversões para aventureiros. O terreno acidentado da ilha, suas paisagens diversas e áreas selvagens intocadas oferecem uma variedade incomparável de atividades. Mountain bike and trekking. Pedale pelos planaltos e platôs vulcânicos ou caminhe por florestas tropicais repletas de vida selvagem. Mergulho and snorkeling. Explore águas cristalinas. Nade com arraias-manta e encontre recifes infestados de tubarões em Nosy Be. Rafting em Águas Bravas. Enfrente as corredeiras furiosas dos rios Betsiboka e Manambolo, cercado por falésias dramáticas e florestas exuberantes. Escalada em espeleologia. Conquiste o surreal Tzingy de Bemarahá, um labirinto de formações calcárias imponentes e cavernas escondidas. Seja em terra, no mar ou no céu, Madagascar oferece uma aventura crua e indomável, tornando-se um destino imperdível para os caçadores de adrenalina. 9. As delícias culinárias de Madagascar. A culinária de Madagascar é um reflexo de influências africanas, asiáticas e francesas, moldadas pela rica história cultural da ilha. As refeições costumam ser simples, mas repletas de sabor, utilizando ingredientes frescos e locais. Algumas especialidades malgaches imperdíveis incluem romazava, o prato nacional, um ensopado de carne bovina e folhas verdes, cozido lentamente, com alho, cebola e especiarias tradicionais. Ravitoto, um delicioso prato feito de carne de porco, cozida com folhas de mandioca trituradas, oferecendo um sabor único e levemente amargo. Var, arroz, o alimento básico da dieta malgache, servido em praticamente todas as refeições, geralmente acompanhado de laoka, pratos complementares como carne, peixe ou legumes. Mofo gazi, um bolo de arroz doce e fofinho, comumente consumido no café da manhã com café. Lazari, uma salada de vegetais em conserva, frequentemente feita com cenouras, repolho ou mangas verdes. Frutas tropicais. Madagascar produz algumas das melhores mangas, abacaxis, lítias e bananas do mundo, todas incrivelmente frescas e saborosas. Os amantes de frutos do mar encontrarão um paraíso em Madagascar, com peixes frescos, camarões e caranguejos em abundância. A carne de zebu, um tipo de gado local, também é bastante popular, sendo muitas vezes grelhada ou usada em ensopados. 10. Uma terra que se separou da Índia, não da África.
A história geológica de Madagascar a diferencia do continente africano. Ao contrário de outros países da região, esta ilha não se originou como parte da África, mas sim se separou da Índia há mais de 88 milhões de anos. Esse passado geológico único resultou em um ecossistema tão distinto que cerca de 80% de suas espécies não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Viajando por Madagascar, percebe-se rapidamente o quanto muitas regiões permanecem isoladas. A infraestrutura do país é subdesenvolvida, com apenas cerca de 11% das estradas pavimentadas. O restante consiste em trilhas de terra, tornando o deslocamento uma verdadeira aventura. Chegar a vilarejos remotos pode levar horas, às vezes até dias, dependendo das condições das estradas e das mudanças sazonais do clima. Embora Madagascar seja frequentemente vista como um destino econômico, a realidade é bem diferente. O custo de itens básicos é surpreendentemente alto devido à dependência de importações e aos desafios logísticos. Um chip de celular com 3G, por exemplo, pode custar cerca de $4,40, e viajar pelo país pode ser tão caro quanto explorar a Europa. Alguns visitantes relatam ter gastado mais de $1.000 apenas para conhecer diferentes partes da ilha. 11. A arte da pintura facial. Uma das tradições mais marcantes e coloridas de Madagascar é a prática da pintura facial entre as mulheres. Essa arte não é apenas uma forma de expressão estética, ela tem significados culturais, espirituais e práticos. A tinta é feita a partir da casca moída da árvore Maison Joanie, misturada com água para criar uma pasta espessa. Os desenhos resultantes, frequentemente em padrões florais intrincados, possuem múltiplas funções. Além de servirem como um bloqueador solar natural, protegendo a pele do forte sol Malgaxi, acredita-se que a pasta tenha propriedades medicinais e anti-envelhecimento. Em diferentes regiões, os estilos de pintura facial variam. Alguns desenhos são usados em festivais e celebrações, enquanto outros fazem parte da rotina diária de beleza. Essa prática se tornou um símbolo da identidade malgache, conectando gerações através de uma herança artística compartilhada. 12. Antananarivo, a capital mais pobre do mundo. Antananarivo, a capital de Madagascar, é uma cidade de contrastes marcantes. É uma metrópole caótica, porém encantadora, onde estradas de terra sinuosas e mercados de rua dominam a paisagem urbana. Diferente dos arranha-céus reluzentes de muitas capitais globais, Antananarivo é moldada por séculos de resiliência e engenhosidade. Classificada entre as capitais mais pobres do mundo, a cidade retrata de forma vívida as dificuldades financeiras de Madagascar. Aqui, a moeda local, o ariary malgache, tem pouco valor no mercado internacional, tornando difícil para a população arcar com as necessidades mais básicas. O salário diário médio muitas vezes não é suficiente para cobrir alimentação, aluguel e transporte. Como consequência, muitos moradores dependem de empregos informais, trocas diretas e agricultura de subsistência para sobreviver. Ao caminhar pela cidade, é comum encontrar famílias vendendo artesanatos feitos à mão, crianças brincando em vielas estreitas e mercados movimentados onde os vendedores negociam desde produtos frescos até enfeites artesanais. Apesar dos desafios econômicos, o senso de comunidade prevalece e a hospitalidade do povo malgache continua sendo uma das características mais marcantes do país. A época perfeita para explorar Madagascar é durante a estação seca, maio a outubro, quando o clima é ideal para aventuras. Com hospedagens a partir de apenas $2 por noite, viajar para cá pode ser surpreendentemente acessível. De paisagens deslumbrantes a experiências culturais ricas,
Madagascar promete uma jornada inesquecível a um dos destinos mais intocados do mundo. Você adicionaria Madagascar à sua lista de viagens dos sonhos? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo.